E hoje eu quero conversar com vocês, mamães e familiares de crianças que estão apresentando aí alguma recusa à mamada, recusa a tomar a fórmula, recusa ao se alimentar. A criança aparece aí que tá com fome, né? Ela demonstra, faz os sinais que está com fome, chora, pede o seio, quer a mamadeira, ela quer se alimentar, mas ela começa a se alimentar. E aí ela começa a recusar aquele alimento. Claramente a gente consegue perceber alguns sinais de dor nessa criança. É muito comum a criança jogar o pescoço para trás, né? Às vezes as mães relatam até um barulhinho subindo e descendo de um líquido. E isso é muito indicativo que a criança tenha a doença do refluxo. Inclusive essa recusa alimentar ela pode refletir no ganho de peso da criança porque ela não consegue ingerir em quantidade suficiente o alimento, seja leite materno, seja fórmula, seja o alimento sólido. E como diferenciar, né, quando que a gente vai começar a suspeitar? É claro que quem fecha esse diagnóstico, né, gente, é o pediatra ou o especialista, que é o gastropediatra, mas nós como mães, né, tô falando aqui com as mamães, se o seu filho está apresentando alguns desses sinais, como que você vai identificar e pode começar a achar que pode ser uma doença do refluxo e quando começar a achar que pode estar relacionada com a alergia ao leite de vaca ou alergia a algum outro alimento. A gente tem que entender, né, e reconhecer esses sintomas para saber tomar a atitude correta e esse é o intuito desse vídeo de hoje. Então, se o seu filho apresenta, né, tenha fome, tenha vontade de comer, começa a mamar, começa a tomar a mamadeira, começa a comer e logo depois faz sinais, né, no rostinho e no corpo que está sentindo dor e começa a fazer esses sinais de recusa, jogando o corpo para trás, pode ser sim a doença do refluxo. Então é uma criança que vai ficar muito irritada, vai mostrar sinais de dor, vai ter essa recusa ao alimento logo que ela começa a ingerir o alimento, vai jogar o pescocinho para trás, pode ter comprometimento no ganho de peso. Então, levar sempre ao gastropediatra para que ele consiga fazer realmente o fechamento do diagnóstico. E aí eu queria explicar um pouquinho para vocês a diferença entre o refluxo fisiológico, né, que a gente chama de bebê gofador feliz, que é o normal, gofa um pouquinho, às vezes sai um pouquinho do leite, às vezes até sai um pouco a mais ali do leite, né, ou do conteúdo que tiver dentro do estômago da criança. Mas a criança está bem, a criança não está irritada, ela não demonstra dor, né, no momento que ela ingere o alimento, leite materno ou a comidinha, e aquilo ali, ela faz aquele movimento por uma imaturidade mesmo, né, dos esfíncteres, que são como se fossem portinhas mesmo que fecham. Tem um esfíncter que fecha aqui do esôfago, né, gente? A gente tem a boca, o esôfago, que é como se fosse um caninho, liga ao estômago, que é o nosso primeiro órgão ali maior do trato gastrointestinal, que vai começar a digestão dos alimentos, principalmente da proteína. Então, entre esse caninho e o estômago, a gente tem um esfíncter, que é como se fosse uma portinha, exatamente para esse conteúdo que chega no estômago não ficar voltando. O pH, né, a acidez que tem ali no estômago, ela é muito alta, exatamente pela característica do ácido ali que começa a digerir os nutrientes. E o estômago é preparado para receber, né, para ficar em contato com aquele ácido, só que o esôfago não é. Então, se a criança, por uma imaturidade do peristaltismo, né, que é um movimento ali de todo o trato gastrointestinal, da boca até o ânus, que vai empurrando esse alimento para ele ir passando esôfago, estômago, intestino fino, intestino grosso até o ânus, com a imaturidade, né, geralmente a criança abaixo de 2 anos apresenta isso, o alimento pode voltar. Então, com a imaturidade, pela, né, não tão adequado assim, um peristaltismo, um esfíncter mais frouxinho mesmo, essa portinha, esse líquido pode voltar. Então, se volta, às vezes a mãe escuta um barulhinho, ou você chega mesmo a sair da boca da criança, né, o que a gente chama de gofadas, ou até às vezes um pequeno vômito, mas a criança está bem, a criança não recusa o alimento, ela está ganhando peso, ok, isso é um refluxo fisiológico, não tem que se preocupar nesse sentido, tá? Logicamente o médico vai avaliar.
Mas se a criança tem, né, tudo que eu falei que estava bem nessa criança, ela não tem recusa, não tem dor, em contrapartida, se ela apresenta esses sintomas, a gente vai realmente começar a investigar se tem uma doença do refluxo. Gente, a doença do refluxo geralmente ela acontece em crianças, né? Todo esse processo do refluxo, ela tende a melhorar até 2 anos de idade. A criança ela pode ter só a doença do refluxo, ela pode ter doença do refluxo e a alergia à proteína do leite de vaca ou a outros alimentos, e ela pode ter o refluxo como sintoma do processo alérgico, tá? Isso é muito importante entender. Como que a gente vai saber a diferença? Quando o refluxo, né, essa doença do refluxo é muito intensa, a criança está muito irritada, a recusa alimentar é muito importante, então o médico vai analisar se ele observar que precisa entrar com alguma medicação, ele vai entrar com a medicação e mesmo assim está difícil controlar essa doença do refluxo e está tudo muito intenso, ele já pode, né, de acordo inclusive com o consenso da Sociedade Brasileira de Pediatria, ele já pode sim começar a investigar alergia alimentar e orientar a dieta, seja via dieta da mãe, quando a criança está fazendo esse tipo de reação, está no leite materno exclusivo, seja pela troca da fórmula por uma hipoalergênica, onde a proteína é mais quebradinha, do leite de vaca, então a criança toleraria melhor e não faria reação alérgica à proteína, ou mudando a dieta da criança, se for uma criança também acima de 6 meses e ela começar a apresentar esse tipo de sintoma depois que ela começou a ter contato com alguns alimentos, tá? Então tem esses 3 níveis aí de dieta. Aí faz essa dieta durante ali de 30 a 45 dias e fazendo a dieta bem feita, né? O profissional orientando bem essa família, que é muito importante o que eu sempre falo aqui, gente. Sempre que a gente vai investigar a alergia alimentar, sempre que a gente vai investigar se a criança pode ou não ter a PLV, é imprescindível que o profissional tenha uma boa conversa com a mãe. Então, assim, consulta de menos de 1 hora não vai adiantar muita coisa, porque são muitas informações, são muitos detalhes, é complexo, não é tão simples, né? Como falar, tira leite e derivados da dieta, tem que explicar onde tem o leite, como fazer, vai tirar e vai colocar o quê? A troca da fórmula, qual fórmula seria mais adequada naquele momento? Então, tudo isso tem que ser explicado para a família, para que nesses 30 a 45 dias de investigação, a dieta e todos os cuidados do dia a dia sejam muito bem feitos, para que a investigação seja bem feita, né? Porque aí a gente vai chegar no final do processo, o médico vai ter certeza se é ou não alergia ao leite de vaca e se a doença do refluxo está ou não ligada à alergia ao leite de vaca. Tá? Então, além da alimentação, que tem que ser bem explicada, leitura de rótulos, né, todo o processo, os cuidados no dia a dia, porque muitas das vezes, gente, o que acontece? A proteína do leite de vaca ou outras proteínas que também podem causar reação na criança não estão só em alimento. E a gente tem que ter muito cuidado com a leitura de rótulo. A gente tem uma lei da rotulagem para alimentos alergênicos, né, que podem causar alergia desde 2016, mas infelizmente não são todas as empresas que, vamos dizer assim, cumprem a lei ao pé da letra, né? Tem muitos e muitos rótulos errados ainda e muitos rótulos fora da lei, porque a gente tem a parte de componentes e a gente tem aquela parte lá que tem que vir em letras maiúsculas, né, em negrito. Alérgicos contém e alérgicos pode conter. Então já vi muito rótulo, por exemplo, falando não tinha lá alérgicos contém leite e no componente tinha leite ou tinha uma proteína do leite referida lá no componente. Então, às vezes, não sabendo ler, né, corretamente o rótulo, não entendendo, a família vai comprar aquele alimento, a mãe vai consumir ou a criança vai consumir, entra em reação e aí, naquele período proposto para se fazer a dieta para investigação da alergia e se o refluxo é em decorrência da alergia, tem um furo, a criança não melhora e aí, voltando no médico, ele vai entender o quê? Não, então a gente fez a dieta, a criança não melhorou, então não é alergia à proteína do leite de vaca, ele vai, né, refutar, afastar esse diagnóstico de alergia, vai entender que é só uma doença do refluxo e vai ficar tratando só com medicamento. Sendo que a
causa, na verdade, desse refluxo pode não ter sido retirada de forma correta, porque no processo de investigação a dieta e os cuidados do dia a dia não foram bem explicados, não foram bem informados, e a família tentando sempre fazer o melhor que ela pode, e eu tenho certeza disso, porque eu mesma tentei fazer o melhor para o meu filho, acabei cortando um monte de alimentos sem necessidade, acabei me desnutrindo, por incrível que pareça, gente, né? Eu acho que só realmente as mães de crianças alérgicas que fizeram dieta que entendem esse nível de fazer tudo pelo filho. A gente se prejudica às vezes para o filho ficar bem, mas depois eu descobri que não é assim que a gente deve fazer, muito pelo contrário, né? A mãe tem que estar muito bem aconselhada, muito bem nutrida, fazendo a dieta só do que realmente precisa, mas de uma forma que ela não se desnutra, né? Que ela seja bem aconselhada, porque quando a gente entra no olho do furacão ali, a gente perde um pouco a clareza, o cansaço também não nos ajuda muito, né? E a parte emocional muito envolvida, por isso que é muito importante que tenha um profissional te auxiliando o tempo todo, te orientando quanto à dieta, para que você não caia nessa de acabar só cortando, tentando fazer a sua criança ficar bem, e nisso nem ela fica bem e nem você fica bem, aí que a coisa piora de verdade.